Olá, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda Munhão, eu faço parte do grupo REMA, da pós-graduação, em Contação de Histórias e Musicalização. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho de contação de histórias e musicalização. Lógico que não é da mesma forma que a gente faria na pós, que a pós é mais lúdica, tem mais atividades, né? Tem mais pessoas, mas a gente vai trabalhar um pouquinho a teoria e um pouquinho a prática, tudo bem? Qual é a minha formação? Eu sou professora, a minha primeira faculdade foi jornalismo. E eu gosto de brincar e dizer assim, que eu fiz jornalismo, trabalhei 3 anos na área e fiz letras e pedagogia. E as pessoas dizem assim, nossa, decaiu na vida, né? Porque jornalismo as pessoas acham que você vai trabalhar em televisão, vai trabalhar em vários lugares, deixou de ser jornalista para ser professora. E de repente, com 17 anos sendo professora, eu deixei da sala de aula para virar contadora de histórias. Aí que as pessoas disseram que eu decaí na vida mesmo. Deixei de ser professora para contar historinha para criancinha. Isso quando eles não dizem contar mentira para criança. Enganam-se. O que eu faço é o que é mais nobre. Eu não conto historinha para criancinha. Eu conto homeopatias de verdade para crianças, para seres humanos em desenvolvimento. Mas aí eu pergunto para você, tá ouvindo isso? Para que servem as histórias? Para que serve? Para o lúdico? O que mais? Para o processo ensino-aprendizagem? Para se distrair? Não sei, pense aí. Para que servem as histórias? Bom, eu na pós brinco assim, que as histórias não servem para nada. Anota aí no seu caderno, por favor. As histórias não servem para nada. Mas é por isso que elas servem para tudo. Era uma vez a Dona Verdade. A Dona Verdade, ela queria ir lá naquela praça, conhecer aquelas crianças, aqueles jovens apaixonados, aqueles velhinhos jogando dama. Então a Dona Verdade respirou e foi. E foi até aquela praça. Só que tem um detalhe. Ela foi pelada, nua, sem Photoshop. E quando ela chegou, todos olharam para ela e disseram assim, não, Dona Verdade, nós não te queremos aqui, nua, crua desse jeito. E a Dona Verdade voltou tão chateada, triste da vida. E no meio do caminho, ela encontrou a Dona História. E ela contou tudo para sua amiga o que havia acontecido. Pois a Dona História, sendo sua grande amiga, lhe disse, você vai lá, mas vestida com as minhas roupas. Pois a Dona História tirou o seu colar e colocou na Dona Verdade. Tirou a sua saia lúdica e colocou na Dona Verdade. E a Dona Verdade voltou lá, vestida de histórias. E quando ela chegou, todos os homens, as crianças, os jovens olharam para a Verdade e disseram, venha, Dona Verdade, e nos conte a sua história. E foi assim que a Verdade, vestida de histórias, está entre nós até hoje. As histórias, elas não servem para nada e servem para tudo. Vai depender de quem vai estar ouvindo, tá? As histórias nos escolhem. Imaginem assim, eu contar uma história de casamento para uma criança.
A criança, ela não vai entender nada, ela não passou por aquela experiência. Agora imagine um adulto ouvindo aquela história, passando por aquela situação, ele vai rir, ele vai brincar, ele vai se emocionar com a história. Então, não somos nós que escolhemos as histórias que nos escolhem, tá? É muito bom a gente pensar nisso. Nós levamos um presente para essas crianças, mas elas que vão ouvir e vão querer entender ou não. Então, quando eu digo que as histórias servem para tudo, ela também serve para o ensino-aprendizagem. Não que ela sirva exatamente para isso, mas ela vai contribuir. As histórias, elas podem contribuir para incentivar a leitura, para ampliar o repertório cultural e literário, até porque nós temos as histórias populares, a cultura popular que tem que ser muito valorizada e que está sendo dispersa, né, entre nós, e os clássicos, a literatura clássica, a literatura infantil brasileira, que é muito boa. Então a gente tem que valorizar esses dois aspectos, tá? Um dos aspectos importantes, antes de contar histórias, a gente tem que pensar assim. Eu sou professora. Estou ali trabalhando com os alunos, utilizando uma apostila. Existem histórias dentro da apostila que elas servem para você ensinar ela a ler, a escrever. São histórias feitas para aquilo, para aquele momento, tá? E eu não posso mudar o meu objetivo, mudar a minha metodologia. A atividade é exatamente para isso. Mas o que eu estou dizendo da contação de histórias é o contador de histórias. Você tem que deixar de ser o professor para ser o contador de histórias. E como você vai fazer isso? Você está lá dando atividade para os alunos, lendo, conversando. A hora que você vai se transformar no contador de histórias, você vai deixar a apostila, você vai colocar um avental, colocar um chapéu, ou simplesmente cantar uma música, e aí você vai se transformar no contador de histórias. E para que vai servir essa história que você vai contar para as crianças? Ela vai servir para se divertir, para ler, para aprender. Vai depender da criança. Não fique preocupado em o que você vai fazer com essa história depois. A apostila, sim, as atividades da apostila tudo bem, mas a contação de histórias, ela tem que ser pelo mero prazer. A criança, ela tem que criar o hábito de gostar de histórias. Porque se você der uma atividade e pedir para as crianças, olha, depois da história vocês vão fazer uma reescrita, depois da história vocês vão contar, vão fazer um desenho, a criança que não souber escrever, ela tem dificuldade, ela nem vai querer ouvir a história. A criança que não gosta de desenhar, ela vai negar essa história. Assim como eu pedi para vocês, vamos assistir um filme, ele é maravilhoso, ele é fantástico. Você vai assistir com o maior prazer. Agora, se eu disser para você, você vai assistir a esse filme e no final dele você vai fazer uma resenha de 10 páginas e me entregar para avaliação. Você percebe a diferença? Então, quando você trabalhar as histórias, trabalhe pelo mero prazer. Aquilo vai ajudar a criança e muito, mas não dê outra coisa para que ela faça depois. É a história pela história. Um dos pontos importantes que a gente tem que destacar é não explicar a história. Existem vários tipos de textos. Existe um texto que tem que ser interpretado e o texto literário. O texto interpretado, a gente sempre tem que estudar da mesma forma. Imagine assim, uma carta ou um comunicado, um bilhete, todo mundo tem que entender da mesma maneira. Isso não vale para a literatura. A literatura, ela é ampla. A literatura é viva e cada um vai entender do jeito que quiser. E quando o professor, ele impõe aquela interpretação, ele mata a interpretação do aluno. Várias vezes aconteceu comigo, de eu estar contando uma história, lendo um livro, de repente eu paro e a criança diz, olha que desenho legal, ou olha o que ele falou, que interessante.
Fazia 10 anos que eu estava com a mesma história e nunca tinha percebido isso. Então, a gente tem a possibilidade de mostrar caminhos para essa criança, mostrar coisas que estão no meio da história, mas não impor. Principalmente dizer, a moral da história é isso. Não. Deixe com que ela se divirta com a história, com que ela descubra o seu caminho. Um dos pontos importantes que a gente tem que levar em consideração é o estudo da história. A história fala muito de nós. Ela mostra os nossos preconceitos, as nossas crenças. Ela fala de nós. Porque assim, você nunca vai contar uma história que você não goste, tá? Você sempre vai contar uma história que tem a ver com você. Ou que você ache que aquela história é importante para as crianças. Então, sempre escolha essa história com cautela. Jamais pegue um livro de última hora e lê para as crianças ou conte aquela história. É muito perigoso. Estude aquela história, veja os personagens, faça a voz. Nós vamos falar disso nos próximos módulos, mas vê a possibilidade de contar essa história de modos totalmente diferentes, que surpreenda essa criança. Contar histórias é como se fosse dar um presente a alguém. Você não vai dar um presente sem estar embrulhado, num papel apresentável. Por isso que você tem que ensinar, tem que estudar essa história antes de levar. Lembre-se, contar histórias é dar um presente a alguém. Dar um presente a uma pessoa que você realmente gosta. Outro detalhe muito importante é sobre o lugar onde você vai contar as histórias. Parece óbvio, mas não é. Pense assim, as crianças, elas têm que estar confortáveis, tem que ter feito xixi, tem todo mundo beber água, tá? Porque imagina você contando histórias e a pessoa segurando ou querendo beber água, não adianta. Pense no bem-estar da criança. Foi ao banheiro, bebeu água, tá todo mundo alimentado? Pronto. Coloque essas crianças em círculo, perto de você. Se forem bem pequenos, pense na altura. Imagine você bem alto e as crianças lá embaixo. Elas vão ficar com o pescocinho assim, doendo. Aquilo vai incomodar, principalmente se estiver sentada no chão. Aquilo vai começar a doer, vai começar a incomodar. E isso vai atrapalhar elas ouvirem as histórias, tá? Não é óbvio. É coisa muito importante. Monteiro Lobato, uma vez ele disse assim, que a dona Benta, quando vai contar histórias para as crianças, ela tinha uma cadeira que ela serrava os pés da cadeira. O que significa essa cadeira na literatura? Que ela pega, deixa a cadeira bem baixa e ela senta próxima às crianças. O olhar dela fica na mesma altura do olhar das crianças. Para dizer assim, eu não sou superior a essas crianças, eu valorizo essas crianças e eu estou aqui, ó, olhando no mesmo nível delas. Uma vez eu trabalhei num projeto que era fantástico. Tem a foto, né, que vocês podem ver aí, que era num lugar bem aberto, com árvores. Aí tinha os músicos, tinha violino, tinha violão. A escola trazia essas crianças, elas ficavam 1 hora comigo, eu contava histórias e saía, e na próxima semana elas voltavam. Nesse momento, eu era uma personagem, eu era a fada da natureza. Então eu colocava uma roupa, né? Era aquele lugar lúdico, era uma coisa diferente. Mas você, como professor na sala de aula, você precisa colocar uma roupa, colocar uma fantasia? Não. O que vai determinar você de ser o professor para ser o contador de histórias é a sua postura, tá? Você pode colocar um avental, pode colocar um chapéu, mas você cantando ou você levando as crianças para um canto da sala já vai delimitar, já vai mostrar, poxa,
A professora ficou ali. Agora é o contador de histórias. É a história como um presente para essas crianças. Uma coisa muito importante é que você tem que valorizar o seu espaço na contação de histórias. Vamos pensar assim: contar histórias é diferente da TV. A televisão, ela está ali, fixa, você não tem que pensar. O rapaz, o príncipe, a princesa, ela está ali. Você simplesmente olha e fica olhando. A contação de histórias, não. O momento que você diz, e era uma princesa, a pessoa tem que imaginar. Você tem que dar um minutinho para ela pensar nessa princesa. É como se você estivesse numa bolha de sabão. Se você está contando a história e alguém abre a porta, pum! Estoura a bolha. Então, uma dica que eu dou para vocês: quando for contar histórias na sala de aula, coloque uma plaquinha, escreva: não abra a porta, atenção, contação de histórias, para que as crianças não saiam dessa bolha, não saiam desse mundo da imaginação, senão vai atrapalhar e muito a sua contação de histórias.